Pronto, está bem. Chegou a minha mulher. Pois, não sei se quer primeiro dizer alguma coisa assim em particular. Bom, então, eu começaria por a primeira questão, que é a questão ainda na linha da antipredicatividade, mas pensando nas questões, por exemplo, da afaresis. Por aí não. Recebeu o mail em que eu lhe disse quais eram as questões que me pareciam mais importantes. Recebi. Por favor, concentre-se nessas, porque a questão da afaresis é uma questão complicadíssima. Então o antipredicativo, que é o 1B, referiu um 1B? Um B, com licença. Está aqui. Eu não tenho o seu, eu recebi o seu mail. Um B? Que é este. Não tem a ver com a afaresis, até porque a afaresis tem vários sentidos, tem pelo menos um sentido neoplatónico, que é mais importante que o sentido aristotélico. Esse não conheço, mas então conheço aquela expressão de Aristóteles muito conhecida, que é venum de anima, se não estou em erro, por exemplo, o pensamento das coisas que estão incorporadas na matéria, como se não estivessem. Portanto, mas... Sim, a posição de Aristóteles é de que a cadeia das operações psíquicas relativas à alma sucessivamente recebe um composto de matéria e forma e abstrai a matéria, aproveitando apenas a forma. Enquanto a operação superior, ou o sistema operativo superior, recebe também uma síntese de matéria e forma, dispensa a matéria e aproveita a forma, assim sucessivamente até chegar ao universal. Voltando ao tema, incidentalmente ao tema que tínhamos referido há muito pouco, que é o tema da afaresis nos neoplatónicos, a única diferença entre a afaresis aristotélica e a afaresis platónica é que a afaresis aristotélica tem uma extensão cada vez maior, dos particulares até aos universais. Portanto, o topo, nomeadamente o ser, é um universal. Para os neoplatónicos, o ser é um indivíduo único. Portanto, a afaresis é o processo pelo qual se vai liquidando, se vai deitando fora aquilo que está a mais, e de modo a que o que fique é um novo indivíduo. No topo da escala neoplatónica está um indivíduo, que é o um. Exatamente. Enquanto que no topo da escala aristotélica está o ser, embora o ser não seja um género, o ser é analisável pela totalidade das categorias, portanto tem uma extensão maior do que qualquer dos seres, do que qualquer das partes que o incluem, constituem. Pois bem. O grande problema, diretamente relacionado com o que estamos a dizer, é o problema da posição do platonismo. A posição de Platão e, sobretudo, a posição de Platão nos diálogos, que é aquela que me interessa particularmente, porque para mim estudar Platão é estudar os diálogos. E isto é uma posição de princípio. Eu não quero dizer que qualquer outra abordagem de Platão não seja legítima, quero apenas dizer que eu não a pratico. Portanto, a minha posição é fraca,
não uma posição forte de quem afirma que o único Platão é o Platão que está nos diálogos. É aquilo que eu estudo, é o que está nos diálogos. Por acaso, também esse que está nos diálogos é aquele que se ensina e que se aprende nas escolas. Portanto, falar de um Platão não escrito, falar de um Platão esotérico, falar do médio-platonismo, tal como ele começa logo a manifestar-se na velha academia, portanto, com os discípulos diretos de Platão, Espeusipo e Xenócrates, falar disso é falar, em muitos casos, de algo que teve uma importância derivada na história da filosofia, na tradição, que não representa o verdadeiro Platão, porque o verdadeiro Platão foi aquele que Aristóteles aceitou e divulgou como o pensamento platónico, às vezes irando, às vezes exagerando, mas quase sempre com uma posição de uma lucidez e de uma consistência que são bastantes para compreender o que é o platonismo. Há outros mistérios, como por exemplo Sócrates. Onde é que vamos meter Sócrates no meio de tudo isto? Mas, na realidade, há um centro de gravidade do platonismo. E esse centro de gravidade são os diálogos. Nesses diálogos aparece a noção de forma, não uma teoria das formas. E a noção de forma, a eidos, pode ser tomada como universal. E para os aristotélicos a forma é universal. Mas também pode ser tomada como um indivíduo. O problema isso é a tal questão que o Aristóteles fala do terceiro homem, não? Não especificamente, não especificamente, porque falar do terceiro homem, aliás, o terceiro homem aparece em Platão. Porque às tantas o Eidos necessita também de ser predicado. O Eidos não é um predicado, é aquilo a que em neoplatonês se chama um hiperpredicado. Portanto, é um indivíduo. Na medida em que é um indivíduo, é um hiperpredicado. E na medida em que é um hiperpredicado, não está na classe dos predicados. Segundo as duas versões da teoria dos tipos de Brasson, um hiperpredicado não faz parte da classe dos predicados. Entendendo-se como hiperpredicado o próprio predicado em si. Portanto, quando Platão afirma que a justiça é justa, ele está a dizer, e há duas ou mais explicações, de que a justiça é a única entidade que é justa. Portanto, a justiça é o próprio predicado, consubstancia, ontologicamente, o próprio predicado justo, que não pode ser confundido com as aplicações dos predicados justo, injusto, em relação aos sensíveis. Toda a doutrina de Platão, toda a filosofia de Platão visa este ponto, visa esta enorme tese, não confundir o predicado justo com as aplicações predicativas relativas à justiça, ou o que quer que seja, através da linguagem. Portanto, aquilo que é justo para você, aquilo que lhe parece ser justo, um homem justo, uma pessoa justa, um ato justo, uma instituição que age com justiça, nada disso, todas essas coisas justas, não podem confundir-se com a própria justiça em si. E essa justiça em si é, de uma perspectiva universal. Porque engloba a classe todas as coisas que são ditas em relação à justiça, mas é também um indivíduo. E como indivíduo não se compara com nenhuma das coisas às quais o predicado da qual a justiça é epónimo, à qual a justiça dá o nome, se aplica. Mas porquê é que dá tanta importância, portanto, relativamente ao ano predicativo, uma vez que o predicativo é decisivo, digamos, portanto, no fundo, na tradição ocidental em que vivemos, na argumentação e mesmo na questão
toda a modernidade da ciência, da técnica. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Por uma única razão. Porque é impossível compreender um bom número de grandes problemas da filosofia sem aceder ao plano predicativo. Porque defendo eu, é do rigor da predicatividade, é da exigência de perfeição do pressuposto antepredicativo que, numa leitura predicativa, resulta a exigência de perfeição dos predicados. A antepredicatividade começa a ser erradicada por Platão nos diálogos chamados socráticos, onde Platão apresenta uma teoria do logos. Continua a ser erradicada nesses mesmos diálogos, quando Platão fala de um saber, mas de um saber que é necessariamente saber de qualquer coisa, saber de algo, saber para alguém, um saber que requer um proto-sujeito, alguém que seja sabedor, o sábio, mas com certeza que um objeto que o homem sabedor é capaz de enunciar. Se for ler o Gorgias, se for ler particularmente o Gorgias, a pergunta é, mas afinal, acerca de que é a retórica? Se não me disseres qual é o objeto da retórica, não podemos discutir. A retórica não é uma arte. Para que a retórica seja uma arte, uma técnica, ou uma espécie de saber, uma episteme, embora Gorgias desista rapidamente, em 454, do Gorgias, de sustentar que a retórica é uma episteme, é uma arte para ele. Sócrates é bem claro. Para que seja uma arte, tem que ser sobre qualquer coisa. Tem que ter um objeto e tem que ter uma função. Ergo. Tem que fazer qualquer coisa. E se não me disseres qual é o objeto e sobre o que é que se exerce, então não sabe, não é uma arte. Não posso aceitar que a prática da retórica que tu consubstancias na tua atividade profissional possa ser entendida como uma arte. E, na realidade, daí a poucas páginas, já falando com Polo perante um Gorgias silenciado, mas repare que quem o cala é Platão. Quando escreve o Gorgias, num diálogo é uma reportagem, num diálogo é um relato de qualquer coisa que aconteceu. É sobre muitas coisas que aconteceram, mas como relato, é um relato escrito, é uma obra que pode incorporar elementos de gênese oral, mas é uma obra de gênese escritural. Como obra escrita, essa obra executa, tal como o filme que estamos agora aqui a fazer, executa os desígnios daquele que montou o set. Mas, ainda voltando fiquei no outro dia a pensar na questão do éon, éon. O que é, não é? O que é. Isso, o é tó. O é tó, como nome. Como nome. É exatamente. É indicativo, não é? Exatamente. O particípio grego. O particípio grego constitui a própria prova de como um verbo pode ser lido como um nome. E podendo ser lido como um nome, como não exibe uma função predicativa. Ou seja, não é lido como cópula, ligando um possível sujeito expresso, mas apenas apresentando
um sujeito visível, que é o artigo definido neutro, singular, to, e dispensando completamente um predicado ou um predicativo. Pois, mas estive a ler uma nota de rodapé no texto do Heidegger, de Moira, não sei se a nota é dele, penso que é dele, em que se refere lá que esse éon, o toeon, ou éon, Toeon. pois, estabelece de certa maneira uma relação mista quase entre nome e verbo. É. Pois, mas aí como é que podemos então, digamos assim, tornar compreensível o modo como o José Trindade Santos fala de nome só exclusivamente? Porque Não, eu não falo de nome só exclusivamente, eu não dispenso a categoria verbal, não dispenso e não posso dispensar, porque, nomeadamente em Parménides, e a grande diferença entre as análises de Heidegger, que é um filósofo, e as minhas, que sou um professor de filosofia, é de que eu trabalho sobre textos, visível e especificamente sobre textos que são lidos por mim, que foram lidos por outros e que são lidos pelos alunos, pelos estudantes, pelos colegas com quem eu trabalho. Sim, mas portanto, que são objeto. Esses textos são um lugar onde as minhas posições podem ser confirmadas ou infirmadas. O que os textos mostram é que, nomeadamente o poema de Parménides, é que o uso do particípio toeon está diretamente associado aos usos de outras formas verbais, nomeadamente einai, nomeadamente os outros verbos como topelenai, que significa que têm o mesmo sentido, nomeadamente a forma estin. O que é particularmente provocatório, provocatório e questionador da tradição, é a leitura de os estin como condensação de um nome. Os estin é o verso 3 do fragmento 2 do poema de Parménides. E os suc estin, do verso 5 do mesmo fragmento. Portanto, o que é, não está lá o, que é e que não é. Ora, este que é e que não é, normalmente é lido pela esmagadora maioria dos intérpretes como algo que é qualquer coisa, algo que não é qualquer coisa. E toda a exegese do poema é feita nesse contexto predicativo. Algo que é, e que é algo. Portanto, há uma condição de possibilidade do nome, digamos assim. Não entendo como condição. Sim, uma condição de possibilidade quer dizer que as formas verbais que acabei de referir podem ser lidas como substantivos. Não têm que ser lidas como cópulas. Eu não estou a castigar o verbo. O valor da forma verbal não pode ser negada. Agora, a função da forma verbal como cópula num registro predicativo é isso que eu contesto. E como é que faz a confrontação se assim se pode dizer, que é este de Aristóteles, que tem que ver, penso, com a questão da essência, o que é, em termos de... Também há uma expressão dele que é Totiena Enai, mas... Sim, mas e com o toeon de... Não, mas tudo isso tem sentido no contexto predicativo. Pois. Como já tem sentido no contexto predicativo, o Menon 71a, onde Sócrates objeta a Menon que não é possível falar daquilo que não se sabe o que é.
Mas o tom eon, há alguma, digamos assim, característica, ou digamos alguma... Poderíamos interpretar o tom eon em termos de temporalidade. Há tempo, portanto... Há muitos e bons estudos sobre isso. Eu entendo a relação à temporalidade com a expressão que foi cunhada, creio, por Will Owen, de timeless present, ou seja, um presente fora do tempo, como um pressuposto e não uma propriedade, um atributo do que é, o que é. Portanto, a minha defesa é ler os alegados pressupostos, os alegados predicados como pressupostos efetivos. Portanto, para usar a expressão que dizia há pouco, como condições de possibilidade da inteligibilidade daquilo que se está a falar. Para compreender o que é preciso que o que é não tenha sido gerado. De que é que poderia gerar-se? Não seja corruptível, corromper-se-ia em quê? Que seja igual a si próprio, imóvel, fora do tempo. Porque no tempo mudaria. Porquê agora? Porquê depois? Porquê deixaria de ser uma coisa para passar a ser outra? Portanto, tudo aquilo que, para a maioria dos intérpretes que trabalham num registro predicativo, são atributos, para mim são pressupostos. Pois. E um exemplo de pressuposto, claro. Estou a lembrar-me de uma linha de um autor sueco, cujo nome não me está agora a vir à cabeça, mas também não é importante, que goza com Aristóteles. Goza, francamente, porque Aristóteles diz que os filósofos são os mais sábios dos homens. O que Aristóteles diz não é isso. Ele não diz que os filósofos recebem o atributo de serem os mais sábios dos homens. Ele está a implicar que se eles não são os mais sábios dos homens, não são filósofos. É só isso. Portanto, ser o mais sábio dos homens não é um atributo do filósofo. É um pressuposto. Eu posso dizer que não há maus professores de filosofia. Porque o mau professor de filosofia, ao contrário do mau professor de matemática, ao contrário do mau professor de física, ao contrário do mau professor de biologia, não é professor de filosofia. É professor de outra coisa. Agora, o que é, não se sabe o que é. Esta é a posição de Crátilo no Crátilo 429. Não há nomes falsos. Os nomes são usados falsamente. São nomes de outras coisas. Isto remete... em Platão, nos diálogos, encontramos inúmeros sinais de um registro antepredicativo. Simplesmente, como os lemos no nosso registro predicativo, e como Platão está a lutar para introduzir o registro predicativo, tanto professores como pesquisadores, como estudantes, se cegam artificialmente, fazem um esforço para não ver os sinais do antepredicativo. Uhum. Se não estou em erro, a predicatividade, portanto, a estrutura de predicação, a predicatividade, comporta uma espécie, como que uma separação entre sujeito e predicado, que no fundo depois são relacionados através da cópula. Portanto, pela cópula, não é? Exatamente. Até que ponto é que a maneira como encara, como perspectiva, o nome, portanto, o nome em termos antepredicativo... Portanto, a é B é um nome.
Pois, A e B ou não. Até que ponto é que... mas se me permite... Eu sou professor de filosofia. Sim. Eu sou professor de filosofia, o meu nome é José Gabriel, professor de filosofia. O logos, a proposição, José Gabriel é professor de filosofia, pode ser analisada em um sujeito, José Gabriel, e um predicado ou predicativo, professor de filosofia. E é, a cópula relaciona o sujeito com o predicado. Numa visão predicativa, José Gabriel, professor de filosofia, é aqui José Gabriel é professor de filosofia. Precisamente, o que eu queria perguntar era onde eu queria perguntar é o seguinte: esse nome, em termos de predicatividade, não é perspectivável de uma maneira separada? Não. Pois. Mas esta é que é exatamente esta é que é a característica, e isto é que é importante. É a introdução sistemática da noção de pressuposto como algo que é entendido como uma condição, e não a noção de predicado como algo que é atribuído por alguém através de uma atitude proposicional a algo. E se for uma boa enciclopédia de linha analítica, inglesa, naturalmente, sim, encontra um artigo, Presupposition, onde os autores normalmente fazem esforços para mostrar que a pressuposição não é uma implicação. It's not an entailment. Não é uma implicação. É uma condição. É algo que é prévio. Simplesmente a análise da pressuposição que se encontra nessas enciclopédias ocorre normalmente, e em primeiro lugar no plano semântico e no plano pragmático, mas tanto num como no outro remete para proposições. São proposições que são pressupostas por outras. O que é distinto na minha proposta de análise é que nunca chegamos ao nível da proposição. Ficamos sempre no nível da unidade anteproposicional. Sim, mas, portanto, sabemos que, pelo menos, creio que está estabelecido que em termos de lógica, portanto, lógica formal, chamada lógica clássica, o tempo não entra. Não há, portanto... Não tem nada, o tempo não... Sim. O tempo portanto, não, a questão é da predicatividade, em termos de lógica, se bem estou a exprimir, não tem que ver com o tempo. Em termos depois. Menos ainda na predicatividade. No Diálogo Eutidemo, nas páginas 283 a 284, e antes ainda, a partir de 282, há um diálogo curioso interessantíssimo, entre Eutidemo, depois de Dionisodoro, que é o companheiro de Eutidemo, e Ctésipo. E a questão é esta: aquele que estuda, aquele que aprende, sabe ou não sabe? E a primeira resposta de Ctésipo é que não sabe. Por isso é que aprende para saber. Então, se não sabe, nunca pode saber, porque aquele que não sabe, não sabe. Por outro lado, se sabe, porque é que aprende? Sócrates intervém, Eutidemo está a brincar contigo. Ele não percebe que aprender que o verbo mantanem tem essas duas leituras. A leitura de aprender aquilo que se não sabe e aprender até saber. Portanto, ele não compreende. E a objeção de Eutidemo é muito simples.
Se o teu namorado, Clínias, não sabe e tu queres que ele saiba, então tu queres que ele deixe de ser aquilo que é e passe a ser aquilo que não é. Malandro, estás a matá-lo, tu queres a morte do teu namorado. E a resposta do Ctesipo é que um raio vai para o raio que te parta. É uma boa tradição, uma boa tradução. Vai para o raio que te parta e irrita-se, que era exatamente aquilo que o sofista pretendia como efeito da sua objeção. O sofista não reconhece a estrutura predicativa e não aceita o tempo. O nome está fora do tempo. O nome não pode estar no tempo. Portanto, há um ctésipo ignorante. E o ctésipo ignorante nunca pode deixar de ser ignorante. O ctésipo que sabe nunca pode deixar de saber. Portanto, um ctésipo ou um Clínias nunca podem transformar-se no oposto daquilo que são. Não há progresso, não há mudança. Isto é absolutamente incompreensível num registro predicativo. E aparece como um sofisma. Mas num registro antipredicativo é perfeitamente normal. Se estivermos a pensar que o que está aqui em causa é o conflito entre a predicatividade e a antipredicatividade, estando Sócrates a defender a predicatividade como única forma de compreender, de conferir sentido a toda a análise da realidade, então o diálogo torna-se claro. E percebemos que o sofista não é um malandro, não é estúpido e não está por isso simplesmente a criar dificuldades a Sócrates. Ele está a dizer a Sócrates que um logos é um nome. Um logos é um nome de algo e como nome é fixo, não pode admitir mudança. Vamos fazer aqui uma pausazinha para ver como é que está até o som. Com certeza.